Desenvolvimento e hoje eu vou contar para vocês um pouco da história do Thiago e ele vai apresentar para nós a empresa dele. Thiago é um empresário da construção civil. Conta um pouquinho para nós como é que surgiu a tua empresa, como é que vocês estão fazendo agora com toda essa crise para se manter firme e forte. Então, Mariana, como você comentou, nós somos da parte da construção civil, voltado em materiais de vidro, alumínio, fachadas, ACM. Nós somos uma empresa já há 14 anos no mercado. Surgimos dentro de uma outra empresa, mais voltado para o segmento de residências de alto padrão. E em 2016, essa empresa maior, a qual ela chamava VTEC, acabou encerrando as atividades, a qual eu e mais duas amigas, sócias hoje, saímos de dentro dessa empresa e montamos a Fencer do Brasil. Super empreendedores, né? Saíram, estavam lá, empregados dentro de uma empresa. Sim. E resolveram se unir para empreender. É isso que a gente gosta aqui, de mostrar pessoas que realmente empreendem. Então, eu não só essa, né? Já tive outros negócios, mas nessa ocasião a gente, na verdade, fomos os últimos empregados lá dentro a ser mandado embora e na nossa demissão a gente se juntou um pouco antes, conversamos, né? E fizemos uma proposta para adquirir o material dessa outra empresa, para a gente continuar atendendo o trabalho que eles já faziam no mercado, né? Que já vinha já de mais de 12 anos de mercado. Então, foi aí que a Fencer do Brasil, a marca, já existe há 14 anos. Porém, o nosso, administrado por nós, já são 3 anos já no mercado. Ah, que legal. E aí, então, não precisou criar marca, tudo, já estava tudo criado? Não, foi adquirido a marca, o equipamento, alguma mercadoria, os funcionários já da produção também. Compra tudo, né? Comprar um pacote completo, marca, equipamento, os funcionários da produção, alguns funcionários da rua. Então, na verdade, a gente já saiu já com cliente, com o mercado aberto, com algumas obras em andamento. Legal. Então foi uma situação a qual a gente se viu na frente, estava na nossa frente e a gente aproveitou a oportunidade para, a princípio, empreender e depois se tornar empresários, né? Sem dúvida. E assim, o legal é que vocês estavam dentro da empresa e viam o que era legal e o que não era legal. Para agora vocês, como os proprietários, colocar em prática o que vocês gostavam e mudar tudo que vocês achavam que não condizia com o jeito que vocês pensam de trabalho, né? Então, na verdade, nós três, eu, a Joana e a Marlise, nós éramos como se fosse cada um gerente de uma área. Então, dentro dessa outra empresa, a Marlise já cuidava da parte de programação, a parte de produção. A Joana já também cuidava da parte financeira da empresa, mais uma auditoria interna, e eu cuidava da parte comercial. Então, na verdade, se tivesse muita coisa errada a ser mudado, quer dizer que a gente já estava fazendo coisa errada. Claro, entendi. Então, como vocês já estavam no topo de tudo, então não tinha muita coisa errada, né? A gente ainda tinha coisa errada a ser melhorada, Sim. mas aí a gente já estava meio que na administração geral. Claro. Tinha os diretores da empresa, a qual a gente se reportava, né? Mas, teoricamente, nós três já estava cuidando de cada um segmento da empresa, que a gente se espelhou nessa nova empresa, né? Ah, que legal. Tá, e me fala como é que funciona. O que vocês trabalham? Tudo que a gente pensa em vidro, uma casa de vidro vocês fazem, como é que é? Portas, agora nesse momento de pandemia também que as empresas fizeram divisórias de vidro dentro das salas, né? Tudo isso vocês fazem? Então, sim, a gente faz toda a parte de vidro e alumínio dentro de uma obra. Porém, a gente é segmentado em algumas situações. Tem as empresas que atendem as construtoras, a qual a gente vinha dentro de construtoras atendendo obras maiores, torres, construtoras já grandes aqui da região da Grande Florianópolis. Porém, quando a gente saiu e montou a Fencer, a gente se segmentou na parte de residência de alto padrão. Então, a gente saiu das construtoras, atendemos ainda alguma coisa de comercial, porém, o nosso foco foi residência de alto padrão. Não na parte de reforma, sim na parte de projetos novos. Entendi. Então, a gente já tem um trabalho feito dentro dos arquitetos de especificação de obra, orientação de projeto. Então, muitas vezes o nosso trabalho já começa no projeto dentro do arquiteto. Então, a gente meio que se especializou na parte de projeção de obra. Então, o meu trabalho comercial começa lá no projeto, de especificação de vidro, especificação de fachada, de porta, mas a gente faz de tudo, desde portinha, box, portinha de gás,
tudo que tem a ver com alumínio e vidro a gente faz dentro de uma obra. Entendi. E daí a pessoa entra em contato com vocês e aí é tudo segmentado, tudo direitinho. Tem uma equipe para ir fazer o orçamento, tem uma equipe depois para produção, para os projetos. Conta para mim como é que funciona. Então, a construção civil no Brasil, ela ainda é um pouco atrasada se for comparado com outros segmentos do mercado. E com muitos problemas. Quem já reformou uma casa, já construiu alguma coisa, já sabe como é que funciona. Não é fácil. Então, a gente criou, ao longo desses 12, 14 anos, a gente criou algumas ferramentas para facilitar tanto o nosso trabalho, como o trabalho dentro de uma obra. Então, a gente normalmente trabalha com a parte inicial de orçamento, né, de especificações, para ver se todo o material orçado na obra está dentro das normas. A gente tem uma norma BNT que a gente tem que rege toda e qualquer construção, né? Ótimo. Aí dentro da empresa tem esse primeiro trabalho de especificação, levantamento de custo. Depois, vamos colocar aqui um cronograma de fechamento. A gente vem a fechar alguma obra. É trabalhado visitas técnicas anterior à produção para orientar a parte de vão, como é que funciona, Entendi. se tudo que está sendo feito na obra está dentro da norma, vai ter problema futuro. Para depois de tudo isso otimizado, a gente faz projetos de execução, para depois fazer as produções, para depois a logística, depois equipes externas da empresa que vão até a obra. Construção civil é complicado. Então, assim, são muitas variáveis. A gente criou várias ferramentas para diminuir essas variáveis. Claro. Porém, obra, construção civil, a gente tem problema do início ao fim. Mas por isso que é legal, assim, eu sempre falo, é procurar uma empresa realmente com nome, com uma história, com uma marca, né? Porque às vezes a gente vê, ainda mais quando se fala em vidro, quando se fala, né, em material assim, é até perigoso. Sim. Tu contratar qualquer empresa tendo criança em casa, imagina, às vezes toca, cai uma parede de vidro, né? Sim. Então, é realmente saber que vocês trabalham com equipamento de qualidade, que tem uma equipe boa. E o também que eu acho legal é o pós-venda, porque muita empresa vai lá, entrega e depois, né? Mas vocês não, vocês dão toda assistência, as pessoas podem incomodar, podem estar lá em cima, que vocês estão com toda a paciência indo, visitam, enquanto não, né, não soluciona o problema. E às vezes, outra coisa que eu queria ver, se eu tenho já algum projeto dentro da minha casa que eu tenha feito, mas aí eu não gostei daquela empresa, eu posso chamar vocês fazem manutenção, ou vocês não atendem trabalhos feitos por outras pessoas, empresas? Normalmente funciona assim. Como você comentou anteriormente, o vidro e o alumínio são commodities, são produto de mercado. Então, quase que todas as empresas compram o mesmo vidro ou o mesmo alumínio. Tem poucas empresas distribuidoras e fábricas no Brasil. O que faz a diferença é a mão de obra e o pós-venda da empresa que você contratou. O que acontece é o seguinte, hoje no Brasil existe uma legislação que obriga toda e qualquer empresa dentro da construção civil a trabalhar com 5 anos de garantia. Então, por exemplo, toda obra que eu vendo, só um número aqui para vocês terem mais ou menos uma ideia. O ano passado a gente fechou 98 contratos, 98 obras. Essas 98 obras fechadas em 2019, eu tenho uma responsabilidade técnica até 2023, né? 2024, dá 5 anos. Vamos chamar a Joana para nos ajudar. Então são 5 anos de garantia em todo e qualquer material que eu coloco na obra. Como eu tenho um backup de obra muito grande, eu acabo não conseguindo, tendo disponibilidade de equipe para fazer manutenções e trabalhar com manutenções. Então, a gente tem empresas parceiras que são especializadas em manutenções. Legal. Durante os 5 anos, eu sou responsável pela manutenção da obra realizada do contrato. Porém, após esse período, aí eu não tenho que prestar uma garantia gratuita. Então, eu tenho empresas parceiras que já são formadas para isso, para prestar essa questão da assistência técnica pós-garantia. Então, hoje a gente tem a assistência técnica garantia da empresa e para os contratos nossos que a gente continua após garantia de 10, 12, 15 anos. Porém, as obras não executadas pela gente, a gente tem empresas parceiras a qual fazem essas garantias. Entendi. E a gente falando sobre alumínio, ACM, vidros, o que a gente consegue fazer hoje com esses materiais? A gente percebe que todas as fachadas de grandes empresas, até pequenas empresas,
contém algum tipo desse material. Ou é vidro, ou é ACM. Fala um pouquinho para nós das opções, né? O que vocês oferecem para os clientes para fazer uma fachada bacana. Então, há alguns anos atrás, eu creio que uns 8 mais ou menos, saiu um selo de certificação de obra que chama Green Building, que são os prédios verdes. Aqui na região, a gente tem em Palhoça ali o Passeio do Pedra Branca, são 2 empreendimentos que têm esse selo. O que acontece é que você tem que ter um material a qual eu preciso economizar no ar-condicionado, eu preciso economizar em vários materiais dentro da obra por questão ambiental. Então hoje o vidro dentro de um empreendimento residencial ou comercial, ele tem a função estética, primeiramente, para dar cor para a obra, para ter lindo, a parte... né? É bem bonito a obra com vidro. E também a parte ecológica, que é a economia de ar-condicionado, quando eu trabalho com vidro refletivo, que você consegue controlar o ambiente interno melhor. Bacana. Então, por exemplo, para você ter uma ideia, num prédio comercial, a qual eu tenho ali pelo menos uns 10 a 15 pavimentos, eu consigo tirar o custo do material de ar-condicionado num cálculo de 10 a 15 anos. Olha só. Só com controle interno de ambiente. Isso a gente consegue fazer com vidro. Nossa, muito E bacana. são materiais que não precisam de uma manutenção. Por exemplo, você trabalha com pintura, pastilha, tem algumas manutenções programadas dentro da obra. O vidro não, o vidro depende de lavagem. Então você acaba economizando ao longo do tempo, se é um material mais caro, mas porém ao longo do tempo você acaba economizando na questão de manutenção. Daí entra economia, ecologia, esses selos, é a tendência você trabalhar quanto mais com a questão de vidro, né? Mas também a gente vê bastante fachada com ACM também, né? Então, a ACM é um material em alumínio que serve puramente estético, né? Ele tem 2 tipos de ACM. O ACM de visual, que normalmente você vê na loja, dentro de shopping, CVC, eles São trabalham... várias cores, dá para pintar, e imita até madeira, né? Isso, e tem o ACM externo, que imita madeira, a qual eu substituo o revestimento da obra, por exemplo, de pastilha, de novo, azulejo, por ACM. A gente fez um empreendimento do Dimas Construtora, na Felipe Schmidt, a qual eles revestiram a obra inteira em ACM. Acaba não tendo a manutenção, aquela manutenção que você tem que ter de pastilha, e você tem um material com 30 anos de garantia de cor, né? Nossa, vale muito a pena. É uma coisa que tu faz um investimento ali, além de deixar lindo, tu não tem que ficar... Nossa, me apaixonei, vou revestir a minha casa inteira de ACM. Essa é a ideia. Que legal, Thiago, bacana mesmo, né? Não sabia desse tempo, assim, dessa duração. Então o negócio é investir em vidro e ACM. O ACM tem a garantia de 30 anos de cor, né? O vidro não tem garantia, porque ele é um material que ele não tem a descoloração, depende não muito sofre com o também ambiente. do que as pessoas vão fazer no vidro. Um pouco tem uma criança lá batendo, apertando, vai, né? Não, o vidro riscar, quebra, né? quebrar, então... É um material muito interessante que a gente já vem trabalhando. Eu já trabalho há 20 anos com vidro e na parte do alumínio já estamos há 14 anos revestindo as obras em vidro e alumínio. Legal, Thiago. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas eu já volto porque eu quero entender ainda mais sobre tudo isso que eles fazem e estou pensando seriamente em revestir a minha casa inteira com vidro e ACM. Gostei, hein? Não saia daí, a gente já volta. Se você está precisando fazer o emplacamento do seu veículo 0 km, a transferência ou o seu licenciamento anual, procure o despachante da sua cidade para realizar no seu próprio escritório a emissão e a atualização desses documentos. E uma novidade, você ainda pode parcelar seus débitos em até 12 vezes no seu cartão de crédito. Evite filas e ganhe tempo. Procure um despachante mais próximo de você. Volta com o Thiago, entender um pouquinho mais do que eles fazem. E agora eu quero saber o que é Brise, que eu vejo vocês falando, como é que ele é feito, para que ele serve, quando que ele é indicado. Então, o Brise é um material em alumínio que em várias situações ele tem várias utilidades. Por exemplo, a gente constrói um Brise numa fachada cega, que é, por exemplo, uma parede que não tem visão interna nem externa,
para fazer a parte estética da obra, tampar aquela parede sem revestimento. A gente faz brise para esconder o ar-condicionado de um empreendimento, que aí quem olha no empreendimento a lateral, com aquelas aletinhas branca ou de alumínio, para esconder o ar-condicionado. A gente também faz brise para fazer a parte térmica dentro de uma obra. Então, por exemplo, é uma fachada de vidro incolor, que não tem um tratamento acústico nem térmico. A gente coloca o brise em ângulo para poder ter o conforto térmico dentro da obra. Então, o brise é um material em alumínio que tem várias utilidades, desde esconder ar-condicionado, esconder a parede, fazer a parte térmica dentro de uma obra e a parte estética em si, né? Dá um charme? Sim, dá um charme. É um material bem nobre, muito usado hoje em dia pelos arquitetos. E também ele tem a opção de ser pintado e imitar madeira. Eu já vi em algumas obras de vocês também, fica realmente muito bonito, né? Então, tem um tratamento na face do alumínio, a qual uma empresa de São Paulo faz, que ele imita os veios da madeira. Nossa. Então, com a vantagem que a madeira de 5 ou 10 anos tem que ter uma manutenção e o alumínio não precisa de manutenção, Imagina, né? é um investimento, faz de conta que tu tens uma madeira ali com 30 anos, né? Para mais, 30 anos é a garantia que a fábrica da pintura dá. Imagina. Mas normalmente é já calculado, tem uma margem de cálculo que para 40, 50 anos Imagina, bem maior. muito bom, é um investimento. É por isso que eu falo muito em custo-benefício. Às vezes a gente vai fazer um investimento rápido, né, e vou optar por esse material aqui que é mais barato, só que ali na frente, 1, 2 anos já está te dando problema, tu vai ter que trocar. Então tu faz algo bem projetado, planejado, para durar e atender vários quesitos, beleza, durabilidade, tudo junto, né? Então, a gente focou nessa parte de orientação e especificação de obra justamente por isso. Normalmente uma pessoa se forma em arquitetura ou um engenheiro, ele não tem que entender de tudo. Ele tem que entender a parte civil. Aí entra as empresas de esquadria e a Fenster do Brasil que faz esse trabalho dentro dos arquitetos. Especificação de vidro, o que seria a melhor opção, dentro de um custo-benefício interessante. Então esse é o trabalho que a gente faz no pré-obra, né? Pré-fechamento, dentro dos arquitetos. Então a gente busca fazer esse trabalho para que quando realizar o sonho da casa ou o projeto seja da melhor forma possível, né? Que legal, vocês têm esse cuidado, assim, pensando Sim. no cliente, na realização daquela família. Isso é muito bacana. E a gente sabe que a construção civil é uma área cara e para vocês também, os empresários, empreendedores, o equipamento também são equipamentos caros, material é caro. Como é que é? Tá sempre inovando, investindo, e aí surge equipamentos novos. Eu sei que vocês têm um equipamento diferenciado também. Fala um pouquinho para nós. Então, a serralheria em si, ela não tem muita tecnologia nos equipamentos, porque é um segmento bem simples. Porém, dependendo do tamanho da obra ou do segmento que a gente atua, a gente tem que ter segurança do início ao fim do processo. O que acontece é que quanto mais automatizado o meu processo, mais segurança eu consigo passar para o meu cliente. E um equipamento que nós temos seria a máquina de colagem de fita dos vidros glaze. Para você ter uma ideia, essas fachadas que tem nas obras com os vidros refletivos, nós usamos uma fita dupla face, bem parecida com aquela que compra na papelaria de colar papel, só que é um material desenvolvido pela 3M, a qual eles dão a garantia do vidro, né? A garantia do processo, que eu posso pendurar um vidro a 100 e poucos metros de altura que ele não vai cair. Nossa. Então a gente adquiriu um equipamento quando a gente montou a empresa, qual faz todo esse processo automatizado. Ótimo! Eu projeto um glaze, entra na produção a parte de estrutura e a parte do vidro a gente faz dentro dessa máquina. É um processo que passa a fita e pressiona a fita, o vidro dentro do alumínio, a qual eu elimino chance zero de erro, porque não tem ação humana, assim eu consigo atender a obra ou alguma especificação técnica dentro de uma obra com 100% de segurança. Que bacana. Tiago, valeu a pena vocês três se juntarem e assumirem essa empresa? Fala por ti, depois eu vou conversar com a Joana e com a Marlise e quero saber o ponto de vista delas. Mas você acha que realizou esse sonho? Porque tem muita gente que está nos assistindo que às vezes tem vontade de empreender, mas acaba ficando na sua zona de conforto dentro de uma empresa e às vezes não está feliz com aquilo. Sim. E às vezes eles têm ideias boas, mas acabam com medo, né, de perder ou
salário fixo. Então, eu queria saber se você acha que fez a escolha certa. Eu fiz. Eu acredito que vai muito do perfil da pessoa, né? Sim. Eu gosto muito da parte de empreender, de empresário, de empresa, de você fazer acontecer. Que quando você é funcionário, você tem a opção de dar certo ou de dar errado. Quando você é empreendedor, você só tem a opção de dar certo. Então, é verdade. eu não me sinto desconfortável com essa situação. Então, a gente... Lá no começo, a 2017, a gente teve essa decisão e para mim foi muito acertada. A gente vem crescendo, vem ganhando mercado. Os clientes têm dado um feedback muito bom para a gente. Porém, nem todo mundo, não que não consiga, mas nem todo mundo tem um perfil de empreendedor. Com certeza. Essa insegurança, é você dormir sabendo que você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, mas eu gosto muito. Eu gosto de realizar, de você planejar e realizar, de desenvolver uma empresa, criar uma marca, desenvolver um mercado. É um negócio que eu me sinto confortável e eu gosto de fazer. Porque a gente sabe que hoje em dia ter uma empresa exige muito da gente, né? Acaba levando o trabalho para casa, acaba pensando 100% nisso, porque é o teu negócio, né? Então, tem que pensar no marketing, tem que investir em redes sociais, enfim, tá sempre pensando nesse setor também. Funcionário, cursos, equipamentos. Então, realmente tem que estar sempre em movimento, né? Sim, é uma situação a qual eu vejo, eu sou formado, tenho faculdade, as minhas sócias também são formadas, têm a profissão, cada uma tem a sua, mas porém eu vejo como um complemento na minha carreira. Quando você se vê administrando uma empresa, você se vê desde a parte financeira, produção, você tem que entender de tudo. Você não precisa ser bom em tudo, mas precisa entender de tudo para fazer... saber o que está acontecendo ali quando alguém te fala, mas eu nem sei o que é isso. Não, tu pode não saber fazer, mas tu sabe o que está acontecendo. Sim, e é bem que aquilo que eu falei, é por perfil. Tem gente que não consegue não saber se vai receber ou não o mês que vem. E quando você tem uma empresa, você paga os fornecedores, paga os funcionários e se sobrar, paga os sócios. Então a gente fala da parte boa de ser empresário e qual é a parte não tão boa, assim, desafiadora, vamos dizer assim. Então, a parte desafiadora é o começo em si, né? Todo começo de empresa a gente tem estudos e a gente sabe que os primeiros 5 anos de uma empresa é muito difícil. Todo mundo dá essa margem, 5 anos, 5 a 6 anos, porque você tem que se colocar no mercado, se aquelas suas ideias de início, elas estão se concretizando, se não, se o produto que você vende está dentro da margem que o cliente quer pagar, se aquele segmento que vocês escolheram ainda está tendo margem para você negociar. Então, é um processo, né? E a gente ainda está nos 5 anos iniciais, nessa segunda etapa. Então, é muito difícil, tem muitos problemas, mas é aquilo lá, é uma coisa que eu gosto de fazer. Sim. Quem tá no sangue esse negócio... Eu sempre fui vendedor, né? Então, aí, ó. a instabilidade e o variável sempre teve na minha vida profissional. Claro. Mas é muito bom, eu gosto muito. Quem tem empresa, vê a empresa crescendo. A gente tem a mesma visão, nós três, como sócio. Isso é muito importante. A gente não tem um negócio, a gente quer montar uma empresa, a qual, independente se um de nós três ou nós três não estivermos lá, a empresa ainda continua funcionando. A gente quer montar uma marca, então é mais ou menos isso. Às vezes o discurso é bonito, né? Na prática é bem difícil, mas é desafiador. É desafiador. Eu acredito que você se torna completo profissionalmente a partir do momento que você montou um negócio, se deu certo ou se não deu certo. Sim. Isso não tem a ver com a sua competência, tem a ver com uma série de fatores. Mas você acaba se completando profissionalmente quando você está à frente de uma empresa. Que legal. Então, meio que tu já nos respondeu qual é a parte boa disso, né? De estar... E assim, quem é empreendedor, quem é vendedor, gosta dessa adrenalina, desse não saber... Porque assim, quando tu é contratado numa empresa, tu sabe que faça sol, faça chuva, o teu salário vai cair na conta. Mas quando tu que tá à frente de tudo, a gente que tem que ir atrás. Sim. Então, quem gosta de sentir isso, realmente já se satisfaz por essa parte. Mas vocês são uma empresa que já estão um tempo no mercado e assim, são muitos feedbacks positivos, são
vários cases, várias empresas, fachadas, enfim. Isso também dá uma motivação, né, Thiago? Sim, é muito bom você ver uma obra terminada, você ver um projeto Ainda que você mais iniciou. que é um trabalho tão bonito, quando tu olha tudo pronto, assim, nossa. Então, e hoje a gente, graças a Deus, no decorrer desses anos que a gente vem trabalhando, hoje, querendo ou não, eu falei que tem muitas partes difíceis, mas a gente já está bem estruturado no mercado, a gente tem uma posição muito boa de mercado, a qual muitas vezes os clientes vêm até a gente, então é um trabalho que a gente vem fazendo no decorrer dos últimos 6, 7 anos. E foi aquilo que você falou mesmo, é desafiador. A cada dia é um dia diferente, a cada dia eu tenho um número que o financeiro me passa que eu preciso correr atrás. Eu imagino. E você chega em casa para dormir, você tem que tentar esquecer esse número para aproveitar a família. Com certeza. Então, mas o número tá lá. O que eu vou fazer amanhã para alcançar aquele número, né? É quase que 24 horas, mas faz parte também a gente ter esse equilíbrio, né? E saber dividir o tempo da empresa, o tempo da pessoal, porque tudo faz parte de uma saúde, né? E é importante a gente escolher algo que a gente realmente goste, né? Porque você vai passar quanto tempo da sua vida trabalhando com aquilo? Então tem que ser algo que realmente faça o olho brilhar tanto que nem os vidros lindos de vocês, né? Sim, a gente passa mais tempo dentro da empresa do que propriamente em casa acordado. Quando eu chego em casa, passo um tempo acordado e durmo. No outro dia já saio cedo, então tem que fazer aquilo que você gosta, aquilo que você se sente motivado todo dia a realizar. Tiago, quero que tu passe um pouquinho para nós, então, para a gente finalizar, os dados. Como é que a gente te acha nas redes sociais, site, telefone, pessoal que está nos assistindo aí que está precisando dar uma renovada nos vidros ou montar algum espaço diferente, dá até para fazer pergolado, né? Sim, Imagina fazer uma área deliciosa assim, então conta para nós onde a gente acha vocês. Então, hoje a gente está situado a nossa sede em Palhoça. Nós temos um site que é o fensterdobrasil.com.br e nas redes sociais é @fensterdobrasil, tanto no Instagram como no Facebook. O nosso telefone é o 98501-0776. Tiago, muito obrigada pela tua participação. Eu desejo mais sucesso ainda para vocês três e que esse espírito de empreendedor nunca se apague dentro de vocês. Obrigada pela tua participação aqui no programa. Eu que agradeço pela oportunidade. Espero que você tenha gostado da nossa entrevista e já sabe, tudo em vidro, alumínio e ACM, tá aí ó. Agora vocês já sabem aonde procurar. Tchau, tchau.